Senhor secretário, muito obrigado por estar aqui, compartilhando com o povo americano um dia muito importante na história do Departamento de Estado e do governo do Zilene Saenio, na restauração da liberdade de expressão e do papel da América como o farol da liberdade de expressão. Algo muito histórico aconteceu hoje. Você poderia contar aos americanos o que foi isso? Bem, acabamos com a censura patrocinada pelo governo nos Estados Unidos através do Departamento de Estado. E deixe-me explicar como chegamos lá. Isso começou, você sabe, há 15, 10 anos com esse esforço de vamos combater as mensagens que a Al-Qaeda e o ISIS e outros estão usando para radicalizar as pessoas. E agora, quem vai ser contra isso? Isso parece normal. E então foi como em 2016, você sabe, tivemos essa interferência estrangeira em nossa eleição, precisamos começar a direcionar algumas dessas coisas. Em 2020, isso havia se transformado em um movimento de, realmente ir atrás de vozes individuais americanas. E uma das maneiras como isso estava sendo feito não era apenas diretamente, porque o cara que estava dirigindo isso, Steingold, era na verdade um cara que estava por aí dizendo, você sabe, Donald Trump fala exatamente como um espião russo, ele fala exatamente como um terrorista. E assim fazem as pessoas ao seu redor. Mas eles também estavam pegando o dinheiro desse programa e usando para financiar essas ONGs. Esses grupos de terceiros que deveriam ser, imparciais. Esses grupos estavam então marcando, eles estavam literalmente marcando e rotulando vozes na política americana, Ben Shapiro, The Federalist, outros, rotulando-os como agentes estrangeiros. Então, você olha para isso e diz, os contribuintes americanos, através do Departamento de Estado, estavam pagando grupos para atacar americanos e tentar silenciar a voz dos americanos. E houve consequências. Esses não eram apenas rótulos que colocavam nas pessoas. Algumas dessas pessoas foram desplatformadas, foram removidas, não podiam se comunicar. Então, é ultrajante. Então, antes do presidente Trump assumir, eles dissolveram essa unidade. Eles apenas renomearam e moveram para outro lugar. Mas agora, nos últimos meses, trabalhamos nisso e simplesmente desmantelamos. E, na medida em que estamos gastando dinheiro agora, vamos gastar dinheiro em mensagens. Será uma mensagem pró-americana e vai incentivar e proteger a liberdade de expressão que está ameaçada em todo o mundo, incluindo países que são nossos aliados. A melhor maneira de combater a desinformação, se é isso que as pessoas pensam que está por aí, a melhor maneira de combater a desinformação é a liberdade de expressão. É garantir que o que é verdade tenha uma oportunidade igual ou maior de se comunicar do que o que não é verdade. Aprendemos isso da maneira mais difícil. Mas quando você transforma a desinformação em uma arma política, um rótulo que você pode usar para atacar pessoas de quem não gosta e dizer, tudo o que essa pessoa está dizendo é desinformação. Bem, ouça, eu leio jornais tradicionais todos os dias ou assisto transmissões tradicionais todos os dias que sei que são desinformação. Ok, temos um problema agora. Eles continuam chamando de homem de Maryland, deportado para El Salvador. Não, não é homem de Maryland, é cidadão de El Salvador, deportado para El Salvador. Isso é desinformação. Todos os dias um senador do Zixnecawa disse que ele era um cidadão americano sequestrado e publicaram no artigo sem verificação de fatos. Ele não é um cidadão americano. Temos liberdade de expressão para que possamos combater isso. Assim podemos dizer que isso não é verdade. É assim que você lida com isso. E você sabe, mas isso ocorre em países ocidentais onde as pessoas estão sendo presas. Você viu isso? Sim. Você sabe, falou. As pessoas fazem uma postagem e a polícia bate na porta delas. Você vai para a cadeia por 60 dias por postar algo online. Certo. Você sabe, há essas coisas loucas acontecendo por aí. E o vice-presidente abordou isso em seu discurso na conferência de Munique, lá em fevereiro. Sim. Então temos muito trabalho a fazer, mas a coisa mais importante é que vamos garantir comunicação pró-americana, você sabe, coisas que constroem o que este país está trabalhando e explicando o que estamos fazendo, não atacando americanos que estão exercendo seus direitos da primeira emenda. O trabalho clássico do Departamento de Estado no século XX. Sim, não é pouca coisa. E você mencionou essa rede que foi financiada pelo Departamento de Estado através de subsídios e contratos, e meu entendimento é que essa rede também mirou o subsecretário de Diplomacia Pública, Darren Beattie, que eu acredito que desempenhou um papel importante nessa reestruturação também. E crédito a você e ao subsecretário. Uma das perguntas que permanecem, isso é obviamente uma notícia incrível, eu acho, para todo o povo americano, sobre o desfinanciamento e a reestruturação. Há perguntas persistentes sobre o que foi feito durante aquele período, em que agora temos tantas pessoas se perguntando: fui censurado por algo que o Departamento de Estado fez? Minha organização de notícias foi à falência? Os anunciantes foram contatados sobre isso? E há partes prejudicadas. Há um registro histórico importante que precisa ser desenterrado.
Existem processos judiciais ativos. Há muitas razões para um esforço de divulgação pública. Além deste desenvolvimento de hoje, há algum esforço em andamento para ter um tipo de arquivos GES como houve com os arquivos do Twitter? Então, devemos documentar o que aconteceu. Porque é uma coisa dizer isso em uma transmissão como esta, outra coisa é realmente colocar no papel. Há duas razões para fazer isso. A primeira é, pois acho que as pessoas prejudicadas merecem saber que foram prejudicadas. A outra é garantir que isso nunca aconteça novamente. Certo? Assim, daqui a 10 anos, quando alguém tiver uma ideia brilhante como esta novamente, você pode apontar para isso e dizer: ah, isso já foi feito antes, e aqui está a razão pela qual não. É por isso que a responsabilidade é importante nessas coisas, porque não só traz justiça e impede que aconteça no futuro. Você tem algo para apontar e dizer: essas são as coisas das quais queremos nos afastar. E você sabe, também é uma lição muito importante. Aqui, se eu te levar de volta 15 anos e perguntar a alguém: você acha que deveríamos fazer mais para garantir que o ISIS e a Al-Qaeda não estejam radicalizando pessoas online? 15 anos atrás teríamos dito: sim, claro. Mas veja no que isso se transformou. E não estou dizendo que você sabe, não queremos que o ISIS radicalize todo mundo, mas entenda que às vezes uma ideia que começa como inofensiva não importa. Pode se metastatizar, se tornar uma arma, que pode ser transformada em outra coisa por outra pessoa. Essa é uma lição valiosa aqui. Em tudo o que fazemos, entenda que quando você cria algo, o que você criou e no que isso se transforma, não são necessariamente a mesma coisa, especialmente quando as pessoas no comando mudam. Um Frankenstein. Sim, isso mesmo. É monstro que ganha vida própria. Então, você pode se comprometer com o público americano, agora que haverá transparência para... Sim, isso já começou, porque como parte de justificar fazer tudo isso, tivemos que documentar isso, certo? Certo. Então, agora eu acho que há mais profundidade. E vamos criar um processo para as pessoas que meio que apontam, já conhecemos alguns dos casos de maior destaque, mas há mais do que apenas os de maior destaque, certo? Há muitos outros, incluindo cidadãos americanos comuns do dia a dia, certo, que de repente foram rotulados. E eu acho que isso vai exigir algum trabalho entre jurisdições, porque parte disso vai exigir que voltemos e provemos: ok, alguém foi desplatformado em 2021, certo? E como no meio da Covid 2020. Alguém foi desplatformado e rastreando que podemos provar isso. As pessoas podem mostrar: mas eu fui desplatformado pelo antigo Facebook ou pelo antigo Twitter ou qualquer outro. Mas então ligar isso ao porquê de terem sido desplatformados. Quem lhes disse para desplatformar? E se pudéssemos, de alguma forma, com uma revisão interna, criar uma ligação, entre alguma informação que veio de algo que o Departamento de Estado pagou e uma parte realmente prejudicada, isso é o que importa. Porque acho que é destacar os casos de alto perfil dos quais estamos cientes, mas acho que quando as pessoas veem que havia realmente apenas americanos comuns que foram desplatformados e silenciados, pois alguém associado a este programa os identificou. Acho que isso é o que realmente vai abrir os olhos de muitas pessoas. Mas não queríamos esperar por isso para agir. Sabemos o suficiente para já agir. Certo. Mas queremos saber a profundidade e o alcance disso. Isso vai acontecer. Sim, certo. Já acontecendo. Este é um programa que tem sido envolto em segredo. Jornalistas como Matt Taibbi tentaram usar o FOIA para muitos desses subsídios e contratos e encontraram essa barreira. Então isso eu acho uma notícia incrível. Sim. Eu sei que você é um homem muito ocupado e agradeço por todo o tempo aqui. Então, a pergunta final é sobre o cenário internacional. Enquanto você reposiciona o Departamento de Estado para que os estrangeiros sejam novamente o farol global da liberdade de expressão e liberdade, enfrentamos ameaças ao redor do mundo de leis de censura vindas da União Europeia, vindas do Brasil, vindas de uma rede de países que tomaram a legitimidade de coisas como o Centro de Engajamento Global e disseram: é aceitável no mundo ocidental ter programas de alfabetização midiática, integridade da informação, programas de desinformação, misinformação. E muitos desses parceiros do ecossistema do Centro de Engajamento Global estiveram envolvidos na formação dessas leis estrangeiras. Muitos têm, na verdade, sido financiados pelo Departamento de Estado e pela USAID, sendo signatários do Código de Desinformação da UE, implementando a Lei de Serviços Digitais da UE, que foi ameaçada de ser usada contra os americanos quando Elon Musk teve aquele espaço X famoso com Donald Trump durante a temporada eleitoral. Então, minha pergunta para você é: há alguma informação que você possa fornecer ao povo americano sobre como o Departamento de Estado vai proceder
E mais uma vez restaurando a liberdade de expressão. Sim. Um mundo onde estamos enfrentando ameaças estrangeiras da União Europeia e do Brasil e de outros lugares à capacidade dos americanos de falar? Sim. Então, a primeira coisa é nossa prioridade principal como americanos. Então, não queremos ver um americano que esteja morando em Londres ou na Europa postar algo online sobre política americana ou qualquer política e, subitamente, eles enfrentam consequências lá por ou são negados à entrada e algo acontece, estamos negando a entrada deles em nosso país ou vamos prendê-los porque postaram algo enquanto moravam no exterior. Então, nosso principal interesse é o impacto que isso tem sobre os americanos. O ponto mais amplo, que é o que eu acho que o vice-presidente deixou muito claro, em Munique, na Conferência de Segurança, e você sabe, as pessoas ficaram assustadas com o que ele disse, mas é verdade. O que é que nos liga à Europa Ocidental? O que é que nos liga a estes? São nossos valores compartilhados? E um desses valores compartilhados, esperamos, é a liberdade de expressão. Eu sei que eles não têm uma primeira emenda, mas liberdade de expressão, certo? E se isso for erodido, se de repente esses se tornarem lugares onde as pessoas são alvo, por causa do que disseram ou qual é a sua opinião, então um dos pilares dos nossos interesses compartilhados, além da cooperação militar, tudo o mais, está sob ataque. E eu acho que ele fez um ponto muito vibrante de que, de certa forma, você está atacando, ao atacar a liberdade de expressão, você está atacando um dos pilares dos nossos interesses, nossa cultura, nossos valores. Nós levantamos isso. Estávamos em uma reunião no Salão Oval com o primeiro-ministro do Reino Unido e essa questão surgiu. Então, isso foi levantado. Isso se torna parte da nossa situação diplomática, que levantamos quando interagimos com estrangeiros. Acho que o que é preocupante é que entendemos isso sempre será uma questão alguns países, mas quando você está lidando com aliados da Europa Ocidental, isso mostra o avanço e a gravidade do problema. Então, isso é uma novidade para uma equipe levantar nessas capitais, mas nós fazemos isso e fazemos isso em todos os lugares. Eu testemunhei o presidente e o vice-presidente levantarem isso com múltiplos líderes estrangeiros. E acho que você vai continuar a ver uma ênfase nisso em nossa diplomacia e no que falamos. Isso é fantástico. E acho que as ações de hoje enviarão uma mensagem a esses corpos estrangeiros de que o que foi feito por um período muito breve aqui, realmente, no escopo da nossa história, não é uma maneira legítima de seguir as leis internacionais. Então, e sobre a Lei de Serviços Digitais da UE, eu me sentiria negligente se não mencionasse que o órgão de comissionamento da UE ameaçou Elon Musk, um cidadão não pertencente à UE, falando com Donald Trump. Sim. Cidadãos fora da UE. Durante a campanha em outubro, sim. E o ameaçou especificamente para não falar sobre os distúrbios, os protestos de rua no Reino Unido na época. O Reino Unido não é mais membro da UE. Então, a UE estava ameaçando, e hoje estamos ouvindo, ameaçando com uma multa de $1 bilhão contra X, por não conformidade com esta informação. E vimos o chefe da comissão deles mirarem cidadãos não pertencentes à UE, falando com cidadãos não pertencentes à UE, sobre territórios não pertencentes à UE. E então, isso é apenas como este código se torna voluntário, obrigatório em julho. Saber que o Departamento de Estado está focado em proteger a liberdade de expressão, tanto interna quanto externamente. Eu acho uma coisa importante. Bem, além de Elon, se um país ou um grupo de países, no caso da UE, embora se considere uma espécie de país, porque esses países, você sabe, cederam uma quantidade significativa de soberania para se tornarem membros da UE. Quando você tem entidades estrangeiras tomando ações que visam americanos por discurso, sim, isso se torna um irritante de política externa para os Estados Unidos. E mais do que um irritante, isso se torna um impedimento, em alguns casos, para cooperar quando eles estão indo, não apenas atrás de uma pessoa de alto perfil como Elon, mas de qualquer pessoa, na verdade. Quero dizer, eu acho que se você estender isso, você poderia ver, sabe, ameaçando comentaristas, ameaçando pessoas que estão opinando sobre eventos mundiais. Potencialmente ameaçando detentores de cargos nos Estados Unidos. Certo. Quero dizer, e se uma figura política americana, da esquerda ou da direita, criticasse algo que estava acontecendo na Europa, imagine agora se todas essas pessoas surtando por causa de Bukele em El Salvador pudessem, de repente, ser ameaçadas por alguma, versão do hemisfério ocidental da UE. Vamos atrás de você porque você está atacando. O presidente de El Salvador, a esquerda, estaria surtando. Certo. Então, acho que essa é uma questão muito legítima para levantarmos como um problema bilateral, ou neste caso com a UE, em nossa política externa.
isso tem que se tornar parte das coisas que levantamos quando interagimos com eles sobre o impacto que isso está tendo nos cidadãos americanos. No final das contas, a prioridade número 1 do Departamento de Estado é servir aos interesses nacionais dos Estados Unidos e aos interesses do povo americano. Trabalhamos para o povo americano? Certo. É o Departamento de Estado dos Estados Unidos? Sim. Então precisamos retornar esse princípio. Tudo o que fazemos, incluindo isso. Certo. E esta é uma maneira tão justa e, francamente, misericordiosa de fazer isso também. Parece que você não quer o poder de ir atrás do outro lado por desinformação e coisas assim, então. Certo? Ficaríamos aqui o dia todo, sim. Posso construir um prédio para lidar com isso. Certo. A melhor forma de dizer, eles estão mentindo. Aqui está a verdade. É por isso que temos coisas como esta hoje. Certo. E é por isso que podemos interagir com você. E outros. Essa é a melhor maneira de fazer isso. E é irritante. Quero dizer, eles dizem coisas que não são verdade. Todo dia coisas são vazadas na imprensa, que são reportadas como fato e não são fato. Certo. Ou coisas são reportadas em comentários. Não para. Olha, comentaristas dizem o que querem. Jornais tradicionais e meios de comunicação convencionais reportam coisas como fato, que são completamente falsas. Então, nossa abordagem para isso não é calá-los, não multá-los. Certo, dizemos, eles estão mentindo, a verdade. Certo. É mais difícil, é irritante, sabe? Mas essa é a melhor maneira de fazer isso. Se você não fizer dessa forma, então você reconhece que algum dia no futuro, se você criar esse poder para calar isso, alguém na minha posição fará isso conosco. Certo. E eu só acho que isso começa a se deteriorar muito rapidamente, como vimos com esse experimento que eles fizeram. Você está baixando a arma da censura e o povo americano está incrivelmente grato por isso. Então... Foi a coisa certa a fazer. Obrigado. Eu sei que você está nisso muito tempo. Obrigado, senhor secretário.